Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CompactCast, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Hoje nós vamos falar de um assunto que está em alta aí, muito por conta de uma pessoa que não é do mercado financeiro, mas falou algo que chamou a atenção do mundo. Renato Moicano, ele falou, depois de vencer uma luta de MMA lá nos Estados Unidos, sobre as 6 lições de Ludwig von Mises. Essas 6 lições é um livro, né, que foi escrito baseado nas palestras que ele deu em 1959, lá na Argentina. Então, é um livro bem interessante, ele vai tratando como que vai acontecendo, que cada situação, e vai criando ali conceitos e teorias que acabaram sendo desenvolvidas por outros economistas posteriormente, continuaram desenvolvendo aquelas ideias, e são pontos bem diretos e práticos, né, fácil de entender. Então vale a pena dar uma olhada, vale a pena ler, pesquisar a respeito, né? Se quem quiser, até o próprio Moicano deu entrevistas a respeito dessa fala dele aí, então se você procurar no YouTube você vai achar, mas é um assunto interessante também. Vamos ter postagem disso no nosso Instagram para poder falar um pouco mais, né, para vocês poderem ler com um pouco mais de calma. Mas, basicamente falando, a gente tem essas lições que são as seguintes, né? Tem a praxeologia, aí você fala praxeologia, mas que nome difícil, né? Basicamente, a praxeologia está ali entrando na questão da ação humana, né? Tem a interferência ali, que as coisas acontecem de uma forma específica por conta da intenção de se atingir um objetivo. Tem uma questão aí também como é que eu posso dizer? Da ação, né, dos axiomas da ação em si, né, que a gente tem aí uma questão que olha como a questão da escolha, a questão da escassez, uma preferência temporal que vai ter ali. Então são situações que vão moldando aí na oferta e na demanda. É muito questão de dedutivismo também, né, porque são coisas dedutíveis que você consegue ver por questões lógicas, então é interessante também na praxeologia isso. A universabilidade, ou seja, serve para tudo, né? Não é uma coisa específica para um cenário específico, é universal. Também você tem questão aí, por exemplo, que ele fala da subjetividade em relação ao preço das coisas, né? Porque depende muito do que eu penso sobre aquele item, por que aquele item tem valor para mim. Então, por isso que eu aceito pagar mais caro ou mais barato alguma coisa. E aí, nesse ponto, até chama atenção aí pro Bitcoin, né? O Bitcoin hoje tem uma subjetividade gigante aí. Ele vale algo porque tem alguém querendo pagar algo. Porque, na prática, né, a gente já falou disso aqui, quando a gente falou que Bitcoin, criptomoedas de forma geral, são mais especulativos do que investimento, né? Na prática, eles ainda não servem para nada. Né, principalmente o Bitcoin, alguns você pode utilizar em questões específicas, mas eu não vejo nada que você fala assim, pô, se tirar isso e acabar, a gente vai ter um problema grande aí, seja na rastreabilidade, usando aí o blockchain, né, aquele blockchain específico, ou o que seja, mas assim, os pontos, né? E claro, né, a gente vai ter várias limitações aí nessa situação, né, porque a gente está falando de indivíduos, né, então não vai necessariamente abordar o coletivismo, as questões coletivas, né, vamos falar assim. Então são pontos que a gente tem que entender, que é a questão aí, talvez, né, das intervenções dos estados, né, na economia, que tem a parte positiva em alguns momentos, quase poucos, tá? Mas existe sim alguma coisa que faz sentido, né? E outras que não. Então, isso tudo aí a gente tem que ir pesando. A gente tem também a questão da teoria do ciclo econômico, que é um ponto importante também, né? Mostra como que a economia tem que funcionar. Aí eu sempre tenho que voltar, não tem jeito de esquecer, né, do vídeo como funciona a máquina econômica, né, do Rei Dalio, que explica perfeitamente os ciclos, né? Então é importante a gente olhar essa questão também. Eu não estou aqui entrando nos detalhes
da teoria do Mises, mas explicando de forma genérica e de forma simplista também, tá? Para poder ficar claro o entendimento. Ele também argumenta em relação ao socialismo e o cálculo econômico que o socialismo acaba sendo economicamente inviável devido a uma falta de sistema de preços baseado em mercado. Então, isso aí complica, porque ele fala que sem preços livres, lucros e perdas para orientar aí a sua alocação de recursos, não tem como você ter uma eficácia aí para tomar suas decisões econômicas, né? Então, é um ponto que ele discute muito também. A gente tem a questão de intervencionismo, aí que é um ponto importante também, né, que a gente já começou a citar lá dentro da praxeologia de alguma forma, mas existe o perigo, né, do intervencionismo governamental. É o que eu falei, tem uma parte boa, mas tem a parte ruim, que é o perigo. Então, de certa forma, quando você tem alguma intervenção, você pode acabar direcionando para um lado que às vezes não faz sentido, né? Então, você pode até, inclusive, tem vários casos de intervencionistas que criaram monopólios e aí a gente acaba pagando o preço disso depois, né? Então, por isso que a liberdade econômica, o livre mercado, ele é tão importante para a gente poder tentar evitar essas coisas. Inclusive, no mundo globalizado, o protecionismo também que a gente tem, que é a intervenção do governo para proteger a parte da indústria nacional, né, para não ter invasão de produtos do exterior, é um problema também, porque acaba não incentivando a indústria nacional a se tornar competitiva, né? Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração. A gente tem questão também do individualismo metodológico, né, que a gente precisa considerar os indivíduos como agentes econômicos autônomos. Então, não dá para não considerar só a sociedade, você precisa considerar o indivíduo de forma separada também. Então, eu sou um agente econômico, você é outro, seu pai é outro, sua mãe é outro, sua esposa é outro, seu marido é outro, seu filho é outro. Cada um é um agente econômico, cada um tem demandas, cada um tem necessidades, né, que em cada momento pode variar, que a gente falou disso aqui na questão, entra na questão da praxeologia, entra na questão aí do ciclo econômico. E por fim, né, para não ficar muito extenso, temos também a questão da liberdade individual, né, porque ele é um princípio fundamental para uma sociedade próspera e livre. Então, se você não é livre, né, para poder individualmente livre, né, você acaba tendo complicações. Então, você precisa ter o direito à propriedade privada, e ela precisa ser sua mesmo, né, você tem que ter liberdade para fazer o que bem entender com ela. A liberdade de fazer um contrato do que quer que seja, eu quero fazer um contrato, que é até um problema aí que a gente entra na questão da CLT que atrapalha isso, né, porque a CLT tem diversas regras que não te permitem fazer um contrato da maneira que você queira, que poderia ser melhor para você como indivíduo, apesar dela ter um objetivo de proteção, de tudo mais, intervencionismo estatal aí novamente, né, isso aí pode atrapalhar. Então, são esses cenários, né, que complicam. Até por isso, né, até como exemplo, por isso que a gente teve uma onda recente, muito grande aí da pejotização, porque é uma maneira das pessoas conseguirem fazer contratos, fugindo aí das regras específicas da CLT, para que esses contratos possam atender melhor os interesses das duas partes. E é claro que tem o interesse da empresa de contratar como PJ, talvez uma redução de custo, mas também tem o interesse da pessoa que está abrindo uma empresa, sendo contratada como empresa, no sentido de não ter uma retenção ali de FGTS, não ter uma obrigatoriedade de recolhimento de INSS em cima do valor completo, né, uma flexibilidade de horários, uma possibilidade de atender mais de uma empresa ao mesmo tempo. Então são situações aí que interferem bastante nesse sentido. Era isso que eu queria trazer para vocês refletirem um pouco hoje. Se quiserem conversar mais sobre isso, estou aqui à disposição e, com certeza, dá uma lida lá em Mises, que realmente ajuda a abrir a cabeça de muita gente. É isso.
e até a próxima.